Estamos aqui de volta com o programa Enigmas na TV Mundi, com convidado especial, né, Cris? Super especial. Edson Boaventura Júnior, um ícone da ufologia, pesquisador. Ele faz a parte científica da ufologia. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Hoje eu quero que o Edson conte tudo sobre o Projeto Prato, Operação Varginha, que ele foi um dos pesquisadores que esteve lá, em loco, né, Edson? Conta um pouco pra gente. Então, assim, para falar da Operação Prato e até do caso Varginha, a gente precisaria aqui de umas 4 horas, mais ou menos. Com certeza. Como a gente não tem muito tempo, eu vou tentar resumir. Claro. A Operação Prato, assim, dentro da ufologia, foi um fenômeno assim, muito interessante e que a Força Aérea Brasileira pesquisou lá em Belém do Pará, aliás, nos estados de Maranhão e Pará, e depois em 1981, porque isso aí foi 77, 78, 79, em 81 eles migraram para a Amazônia, que o fenômeno continuou se manifestando lá. Como que eram esses fenômenos? Eram luzes que jogavam focos de luz em cima das pessoas e eles atingiam às vezes o pescoço, às vezes a parte superior do seio das mulheres e sugavam o sangue. Por isso que ficou chamado fenômeno chupa-chupa, né? Ou mais popularizado lá como chupa, luz vampira, né? E muitas pessoas das populações ribeirinhas ali foram atacadas por esses fenômenos. E os prefeitos das cidades começaram a se atemorizar, entraram em contato com o 1º Comando Aéreo do Pará e a Força Aérea mandou para lá um capitão chamado Irangê Holanda. Sim. E junto com uma equipe de militares, o Sargento Flávio, por exemplo, foi o cinegrafista, e eles fizeram vários filmes Super 8 coloridos, preto e branco, desse fenômeno, e chegaram a tirar mais de 500 fotos desse fenômeno na região. Além de gerar aí centenas de páginas de documentação oficial sobre o fenômeno ufológico naquela região. Então a Operação Prato foi assim, muito importante. Teve lá na região alguns pesquisadores, como Bob Pratt, um americano, e Jacques Vallée esteve pesquisando lá também, que é um francês, e vários pesquisadores brasileiros, né? Daniel Rebisso, e eu, por exemplo, tive em 2002 lá também, coletando alguns casos e percebi que essa fenomenologia chupa-chupa, ela não se encerrou. Com relação agora, a gente mudando um pouquinho o assunto para o caso Varginha, eu estive envolvido nessa pesquisa durante cerca de 1 ano. Né? Olha só. E o caso Varginha aconteceu do dia 19 para o dia 20 de janeiro de 1996. Que se fala lá? Que uma nave teria caído numa fazenda próxima. Existem testemunhas lá, o Eurico e a Euralina de Freitas, que viram um objeto passando numa determinada noite lá, soltando muita fumaça. Aparentemente esse objeto tinha sido abalroado por algum armamento terrestre. Militar ou não? Militar. Inclusive o governo americano, ele comunicou o governo brasileiro. O governo brasileiro imediatamente viu qual que era a base mais próxima, que ficava a 15 quilômetros do local, que é Três Corações, a ESA, né? A ESA em Três Corações, que é uma base do Exército, e mandaram os militares para lá. Essa nave caiu, algumas criaturas se refugiaram numa mata, próximo ao Jardim Andere, e logo pela manhã, algumas pessoas transeuntes que estavam andando ali, viram uma criatura num barranco. Uma criatura estranha e tal, resolveram chamar o bombeiro, porque animais selvagens assim, geralmente é chamado bombeiro. Aí o bombeiro foi lá, com redes, tudo, capturaram a primeira criatura. Em seguida chegou um caminhão, modelo 1418, com lona camuflada, aqueles de tropa, e levaram essa criatura para a ESA, para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Posteriormente, à tarde, né, teve 3 meninas, 3 empregadas domésticas, que viram uma criatura agachada num terreno baldio, e à noite houve uma operação militar também, porque a polícia civil, militar já estava acionada ali, o exército já tinha se articulado com eles, e um policial civil chamado Marco Elixerese, junto com o seu colega, andando de carro ali pelas ruas do bairro do Jardim Andere, viram quando uma criatura passou em frente da viatura. Viatura não, era um carro particular, civil, do próprio Marco Elixerese. E aí ele desceu, capturou essa criatura, colocou no banco de trás, levou para o hospital. Ela estava aparentemente assim bem doente ou sofrendo as consequências do ambiente, vamos dizer,
Porque como ela saiu daquele ambiente dentro do disco, o ambiente externo do nosso planeta deve ter feito alguma alteração na estrutura daquela criatura. Levaram para o hospital, primeiro levaram para o pronto-socorro, depois ela foi levada para o hospital Humanitas. No Humanitas, essa criatura veio a falecer. E aí fizeram uma operação no dia 22 de janeiro, alguns caminhões foram para lá, tiraram essa criatura, tudo foi filmado e foi levado para a ESA em Três Corações. No dia seguinte, bem de manhãzinha, saiu um comboio de caminhões rumo à Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, depois levaram para a Unicamp, onde o Badam Palhares fez alguns testes com uma criatura, a gente depois ficou sabendo, uma criatura viva e uma criatura morta. Fizeram as necrópsias ali na criatura morta também. E duas outras criaturas que também foram capturadas, seriam 4 criaturas, foram levadas para Brasília, junto com os fragmentos da nave, e foram mandados para os Estados Unidos. Olha só. Para a famigerada Área 51. E em função disso, houve um acordo entre o governo brasileiro e o americano, onde o americano, o diretor Goldin, na época o diretor da NASA, veio ao Brasil e possibilitou que o Marco César Pontes fosse treinado para ser levado para o espaço, para ver o OVNI lá no espaço também. Assunto então uma troca de gentilezas. Essa troca que aconteceu no caso Varginha em 96, ela não é assim única, né? A gente tem documentos em nosso poder, documentos americanos, franceses, de várias nações, que comprovam que o governo brasileiro trocava informações com os americanos desde 1967. Tá? Embora documentação oficial sobre esse assunto existe no governo brasileiro desde 1954. Edson, uma pergunta. Esses seres, pela tua pesquisa, eles são pacíficos? O que eles querem da nossa humanidade? Eu acho que você, como pesquisador, pode informar o nosso internauta, o nosso telespectador sobre esse assunto. Porque as pessoas querem saber o que eles querem de nós, quem são eles, do seu ponto de vista de pesquisador. Gente, é o maior pesquisador de ufologia da América Latina, Edson Boaventura, gente. Edson. Então, existem aí várias intenções. Uma tipologia de ser, tudo indica que eles estão aqui para fazer experiências genéticas, para coletar certos materiais, mas eles estão mais interessados com a raça humana. Correto. E interferem de forma invasora. Né? Então, a gente, do ponto de vista terrestre, a gente pode falar que são negativos, porque eles estão, de certa forma, invadindo a nossa privacidade. Correto. Outros seres já são assim, vêm aqui, coletam amostras de pedrinha, vegetais, animais. Então, assim, tudo indica que não seriam, assim, belicosos, né? Não Correto. Seriam negativos. Mas tudo isso, a gente pensando, analisando, existe a parte da religiosidade também, da religião, que fala que alguns desses seres poderiam ser os anjos caídos da Bíblia. Ou seja, os demônios. Certo. E a sua visão de teólogo? A minha visão de teólogo, aí eu fiz um trabalho de mestrado, quando fiz o bacharel de teologia, que era justamente sobre angelologia. E o que ficou provado nesse trabalho, né, que foi um trabalho bem profundo, que alguns seres ditos ufológicos, né, entidades que tripulam esses OVNIs ou que aparecem junto dos OVNIs, poderiam ser demônios, realmente. Alguns deles. Por quê? Porque a característica como os demônios se apresentam na Bíblia são muito parecidos com a atitude dos OVNIs. Correto. Na atualidade. Agora, uma coisa interessante nesse trabalho também foi os anjos. Os anjos são o quê? São extraterrestres, literalmente. Porque eles foram criados por Deus fora da Terra. Então, extraterrestre, fora da Terra. Edson, uma pergunta, desculpa te cortar, mas... Agora, os anjos bíblicos, eles têm, por exemplo, os anjos bonzinhos da Bíblia, eles têm uma função específica que é diferente dos tripulantes dos OVNIs, que é esse estudo que nós fazemos, científico. Certo. É diferente. Agora, os demônios que agem e tiveram a permissão de Deus, segundo a Bíblia, os livros sagrados, eles agem muito parecido com esses tripulantes. Por isso que tem muito evangélico, muitos religiosos aí que falam e que realmente são demônios.
E existem clérigos que estudam esse fenômeno para a Igreja Católica, por exemplo, porque eles têm o maior interesse em saber o que é essa fenomenologia real que acontece no nosso planeta. Nesses demônios, eu gostaria de saber a questão dos reptilianos, que é uma questão que todo mundo pergunta muito para o Enigma, se eles existem. Você acha que eles estão inclusos nesse meio ou não? Então, os reptilianos, inclusive, eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás sobre aparições demoníacas na Idade Média. E eles falam muito dos súcubos e íncubos, que seriam demônios que visitam homens e mulheres, né, durante a noite, durante o sono. E se você pegar aquelas gravuras antigas da Idade Média, você vai ver que aparecem demônios com chifres. Sim. Se você pegar os reptilianos, alguns casos, eles são parecidos com lagartos e foram vistos capacetes com antenas. Quer dizer, para a Idade Média, as antenas poderiam ser interpretadas como chifres. Verdade, entendeu? Verdade. Então tem um estudo assim muito interessante que dá para se aprofundar cada vez mais e de repente chegar a alguma conclusão juntando aí a tipologia dos seres, as intenções que tem por trás de tudo isso. Então o assunto ele é bem fascinante e descortina para nós muito conhecimento do porquê que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Que são as perguntas que todos fazem, que né? todos fazem. Mas fica aí um convite para que você volte, porque com certeza o programa de hoje... Bem, o pessoal pesquisa pura, né? Pesquisa pura e o pessoal vai ficar louco com essa Boaventura. Fica um convite para uma próxima. Por favor. Gratidão imensa pela sua presença. Posso falar só um minutinho? A sua mensagem. É que nós não falamos aqui de uma coisa importante que foi o CIOANE, que é o Sistema de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados. A Força Aérea, em 69, teve um órgão oficial do governo que pesquisava OVNIs, principalmente no estado de São Paulo, embora eles foram em outros estados também. Esse CIOANE ele foi coordenado pelo brigadeiro José Vaz da Silva e operacionalmente pelo major Gilberto Zani de Mello, Major Zani. E eles fizeram assim, um trabalho brilhante de pesquisa científica dos OVNIs, onde seria assim, um trabalho único, que eu diria, o primeiro da Força Aérea Brasileira com relação. Isso está disponível na internet, no Arquivo Nacional lá em Brasília. Qualquer pessoa pode chegar e solicitar esse material para ver o que a pesquisa da Força Aérea Brasileira falou e concluiu a respeito dos discos voadores. Forneça, por favor, o site para o nosso teleinternauta, por favor. Então, o site é www.gugonline.com.br. Gente, é o Edson Boaventura, grande ufólogo, grande pesquisador, vai estar outras pautas conosco. Nossa pauta é curtinha, mas é maravilhosa, trazer tanto conhecimento à tona e tanto desacobertamento, como disse Edson. Edson, tem essas suas considerações finais ao nosso internauta, que a gente já está encerrando. Então, agradeço esse espaço, né? E numa próxima oportunidade nós estaremos aí com os telespectadores trazendo um pouco mais de cultura dentro desse vasto mundo que é a ufologia. Perfeito. É isso aí, né, Kátia? Porque cultura espiritualiza. E com certeza nós estamos aqui para desmistificar aí a ufologia, e foi isso que nós fizemos hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Edson. Até o próximo Enigma, gente.